Já pensou numa ferramenta que pode trabalhar tanto com GPT como com Cloud e outras ferramentas de IA ao mesmo tempo? A Microsoft está se propondo em relação a isso, inclusive tem uma ferramenta que você pode usar o GPT para trabalhar com você e o Cloud para revisar. É bem interessante, eu testei isso, então hoje a gente vai falar sobre isso e sobre outros itens, como é que a gente pode enxergar o que vai vir no futuro, o que está vindo de novidade, tudo ali. Eu devo falar um pouco sobre esse roadmap da Microsoft, o que tem de novidade vindo pela frente. Então, sem mais demoras, vamos ao vídeo. Bom, primeiro ponto para começar, já aproveita, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, que é bem importante para a gente seguir por aqui, sempre incentivando a gente, que é para eu criar mais vídeo, tá? Seguinte, um ponto bem interessante dessa parte de IA é a gente conseguir trabalhar numa ferramenta que tenha a melhor ferramenta hoje no mercado. Então hoje o Copilot era a ferramenta principal da Microsoft, hoje ela tem o Copilot e o Cloud também. Quer dizer, era o GPT a principal e agora tem o GPT e o Cloud também. Então o motor a engine por trás de tudo isso, o motor que executa a IA principal do Copilot é o GPT ou o Cloud. Tem essas duas opções e ela está abrindo de um jeito a Microsoft que poder ter outros. Então, se tiver uma ferramenta que é superior, ela fecha um contrato com essa empresa e trabalha com ela. Então, você tem uma ferramenta, Copilot, que sempre vai trabalhar com a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos para IA. Tá? Então, você trabalhar com IA. Então, entrando aqui, a ferramenta Microsoft do Copilot é muito interessante, principalmente para as organizações. Porque que acontece? Você tem como acessar a parte de trabalho, tá? Eu tenho como entrar aqui, entrar com o pesquisador, que é esse daqui, ou mesmo trabalhar já direto aqui, onde eu posso incluir arquivos, tudo da empresa, e ela também vai ter acesso ao mesmo acesso que você tem. O que é interessante disso? Se ela vê que tem necessidade de acessar um documento específico, ela pode acessar mesmo você sem pedir, porque ela tem acesso aos seus documentos corporativos, tá? Que estejam no SharePoint, que estejam no ambiente Microsoft, reuniões, e-mails, ela tem todo esse acesso, isso é muito interessante. E no caso do pesquisador, que é o foco de hoje, o que é bem interessante é ter a opção de responder pelo GPT e o Cloud revisar. Olha que interessante. Então você está com os dois ao mesmo tempo, eu acho muito interessante isso aqui. Então pesquisa sobre o MN Pro e o que é de principal na proposta técnica da gente, tudo, e daí eu vou pegar, vamos imaginar que alguém está recebendo uma proposta, você pode verificar o que tem de principal usando a ferramenta, tá? A proposta aderente ou não, então eu consigo vir aqui e anexar a proposta, tá? Consigo vir aqui, consigo também escrever mais ou menos aqui, ó. É que já tá ela direta aqui, mas eu poderia vir aqui, não tá ela aqui, ó, proposta comercial, e daí escrever certinho, tá? Então, inclusive tá com escrever errado, né, aqui. Mas ele vai atrás e a inteligência artificial vai tentar achar o que eu tô querendo, tá? Então por aí, não achou, mas também escrevi errado, né? Proposta comercial, ele vai achar várias propostas comerciais, se eu colocar o nome do cliente, ele vai selecionar o nome do cliente. Então ele já vai achar meus documentos. E eu posso anexar, que eu estava comentando aqui já, esse daqui, que é um exemplo, tá? De proposta é padrão, então eu consigo mostrar para vocês, tranquilo. E daí eu posso executar, então ele vai fazer essa revisão. Ele vai levar muito tempo, porque ele vai jogar no Cloud e depois jogar jogar no GPT, ele está falando aqui, ó, resposta pelo GPT, depois pelo Cloud. Até que tá rápido. Não, é que ele vai fazer perguntas. Como é que eu quero isso aqui? Curto ou longo? Eu quero, e daí ele vai fazer algumas perguntas, tá? Público-alvo, é um diretor, é a área responsável, vamos dizer que eu posso copiar e colar aqui. Formato dele é um resumo executivo, eu quero, de 1 a 2 páginas. E também a fonte, eu quero somente a proposta técnica, ou não, eu quero pegar já a proposta comercial, outra coisa, histórico. Então vai só a proposta técnica para ele não ficar entrando no resto dos documentos. Ele vai te perguntando, você vai executando, ele pode fazer várias e várias perguntas aqui, se ele tiver dúvida, e daí seria isso, para ele fazer a pesquisa e análise disso. Esse é um jeito de fazer, tá? Então, enquanto ele está fazendo aqui, eu vou mostrar outras coisas. Então, outro jeito de executar por aqui, do pesquisador, é também ter a opção de colocar um computador. Então, por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa na internet,
é bem interessante assim, por exemplo, eu vou comprar uma passagem aérea. No dia X tem que voltar no mesmo dia, tudo, então eu posso pegar e fazer análise diante disso. Eu posso vir aqui, selecionar aqui e eu já tenho isso no histórico. Recentemente, ontem inclusive, essa análise eu vou mostrar um pouco disso. Então o que acontece? Ele vai... Ah, tá dando erro. Então ele tá numa fase que às vezes dá erro, esse aqui, tá? Mas ele consegue gerar normal, tá? Então deixa eu ver só de novo se der erro de novo. Se der erro de novo eu vou criar um ali do zero, não tem problema não. Só para vocês verem funcionando isso, de ter um computador executando o comando na hora, procurar a passagem aérea, tá? Seria esse daqui. Mas se não funcionar, daí já entra, não está funcionando mesmo, histórico. Então eu venho aqui no pesquisador e posso pegar e perguntar. O legal é de você utilizar o fone, tá? Você pedir pelo fone. Deixa eu ver se funciona pelo fone. Porque o meu fone não vai pegar aqui. No de lapela, deixa eu ver se pega por aqui. Procure para mim uma passagem aérea entre São Paulo e BH, que seja para o dia 19 de setembro de 2026, que seja ida e volta no mesmo dia, porque daí eu aproveito, vou trabalhar lá, eu trabalho em BH, depois volto para um cliente específico que está lá. E de preferencialmente pega Guarulhos, porque é o melhor local para eu sair ali nesse dia, porque eu estou próximo de Guarulhos, eu estou em Mogi das Cruzes. Esse é um detalhe bem importante ali da pesquisa, a gente trabalhar com detalhe disso maior. Só que eu esqueci de uma coisa, vou até colocar de novo aqui. Colocar o computador para pensar. Então ele vai pegar e executar num computador isso aqui. Ele vai abrir um computador, é bem interessante. Ele abre uma tela e ele vai clicando ali, vai mostrando o que ele está fazendo. Tá? Então ele vai abrir ali, abriu, ele vai executando, ele primeiro vai entender meu comando, executando passo a passo. É uma parte bem interessante. Ele está abrindo ali, verificando, por exemplo, Fly, já entrou aqui na FlyScan, entrou na Latam, tá? E vai começar a procurar as coisas de um item ou outro para verificar o que a gente pode fazer ali, tá? Então tem bem isso, vai procurar. Então ele vai fazer bastante pesquisas, depois a gente pode voltar aqui e ver o resultado dela. Vamos ver se a gente continua lá no outro, se já respondeu o outro que a gente tem. Lá, tá vendo? Tá abrindo do Google, né? Flights, vai colocar São Paulo, às vezes dá erro, ele verifica que dá erro, daí ele vai lá e executa de novo tudo, e vai trabalhando ali. Então, bem isso, tá vendo? Ele colocou São Paulo, BH, tá? Então, colocou isso, e vai procurando, vai fazendo, selecionando a data, tudo. Então ele consegue fazer todo esse processo. Você pode pegar e também, não, tá ao vivo, né? Eu consigo ver os passos anteriores, vou clicando aqui, até mesmo depois de terminar, você consegue ver passo a passo o que ele fez. É bem interessante, tá? Pena que ele não deixou lá exibir, eu queria usar desse jeito, só colocando passo a passo, sem estar ao vivo assim, mas tudo bem. Enquanto isso, eu vou clicar aqui, voltar lá no pesquisador, voltar lá nos outros itens, né? Ali, esse caso de BH. Só voltar aqui, só entrar de novo aqui. Tá no histórico agora. E eu consigo ver o status de cada um deles. Tem bastante disso, né? Entrada necessária, tá? Ele tá pedindo para entrar com alguma informação, tudo. Do caso que a gente estava vendo, eu acho que é esse aqui. Deixa eu só verificar. Como eu fiz mais de um teste, que eu vou ficando... É isso mesmo, tá? Então eu fiz duas vezes, né? Fiz uma vez errado no automático, depois agora fiz aqui. Pegou, tá executando ainda. Quando ele terminar, ele vai gerar tudo isso, já revisado de um pelo outro, tá? Então esse é um ponto principal e sempre, em qualquer lugar, detalhe bastante. Eu vejo o pessoal não detalhando tanto. Se eu quero pegar um e-mail, eu não gosto de pegar um e-mail e colocar ele, simplesmente usar o Copilot que está dentro do e-mail, tá? Eu consigo, no que está dentro do e-mail, quando eu escrevo um e-mail, tem um Copilot aqui, você consegue responder ali, perguntar, pedir para ele vai pegar e gerar o resumo. Só que eu não controlo qual versão, tudo. Então eu copio, e eu tenho o costume de copiar tudo. Eu venho, copio tudo, coloco aqui dentro, tá? Venho aqui, posso habilitar qual que eu quero, por exemplo, trabalhar com Opus,
vou lá, coloco Ctrl V inteiro, anexo os documentos necessários para ele entender bem o contexto, e daí realmente ele consegue fazer análise e me trazer uma base de um e-mail para eu poder arrumar. Então eu ganho muito tempo com isso. Tanto com o cowork, eu trabalho bastante com cowork, como com o pesquisador, às vezes, para ter uma informação melhor ainda, e também essa parte do computador é bem interessante. Ainda nisso, vamos ver se gera, senão a gente vai só falar um pouco das novidades, depois a gente volta para cá. Às vezes essa mensagem fica aparecendo errada, inclusive nesse caso ele está errado. Se você entrar aqui dentro, opa! É que ele não funciona muito saindo e entrando assim, tá? O ideal é você estar com a tela aberta e deixar ela aberta. Então eu vou deixar ela aberta de lado aqui, para ver quando executa, depois a gente volta a seguir com ela. Voltando aqui, tá? Eu vou mostrar uma parte bem interessante, que é assim, como é onde eu sei que tem novidades da Microsoft, tudo, chama Roadmap Microsoft, tá? O Roadmap da Microsoft, aqui, você consegue ver as novidades de qualquer produto. Eu estou focado em Planner, que é a nossa ferramenta-chave aqui, Project. O que tem de novidade? Eu consigo vir aqui e procurar no Roadmap. O que esse Roadmap vai trazer? Ele vai trazer as principais novidades, até numa linha do tempo, tudo que teve aqui, que teve de novidades. Acabou de sair o Microsoft, uma licença de E7, que tem a parte de agent, tudo. Mas tem as novidades de produto. Eu vou mostrar as principais aqui. O que tem de principal que saiu é que a parte, eu estou começando a usar também, eu devo fazer um vídeo mais elaborado disso. Trabalhar escrevendo aqui, pedindo para ele alterar, seja o PowerPoint, o Word. O Word é bem interessante, ele funciona, você vai perguntando para ele vai fazendo perguntas para você, ele vai pegar e alterar toda essa informação, ele vai trazer inclusive em contexto, é isso que ele está fazendo aqui, ele está pegando o contexto e trazendo ali para a ferramenta, né, para como um todo. Seria isso, tá? Eu consigo trabalhar com contexto aqui para ele poder dar exemplo e gerar mais slides de PowerPoint baseado em toda a experiência que ela tem em relação a um cliente específico. Então, ele tem acesso aos documentos desse cliente, porque você tem acesso, então ele também tem acesso. Essa parte de segurança, tanto o Cloud como o GPT não vão dar. O Copilot, essa interface de segurança, para ele acessar seus e-mails, seu calendário, suas reuniões e colaborar num PowerPoint onde ele entende tudo que tem ali. Isso é genial, assim, isso é muito legal. Tá? A mesma coisa para chats, esse tipo de coisa. É o seguinte, eu consigo no chat ele vai começar a ter a opção de entrar dentro de um documento de Power Apps e poder preencher ali, ele deixar pré-preenchido, se eu dar OK, ele já vai preencher toda aquela informação. Tem outros itens vindo, tá? Mas essa é mais de programação. E outro item que está vindo aqui, principal, é assim, o Word mudou bastante, eu quero fazer um vídeo também do Word, poder colaborar, ele colabora e ele fala antes o que foi mexido, e daí você só vai dando apply, né? Vai dando aceitar. Um outro item também no Outlook, né, ter acesso ali às reuniões, a tudo. Então é uma parte bem interessante, ele consegue acessar essas reuniões, você vai perguntando para ele vai trabalhando com isso. Inclusive tem vídeos para isso, sempre tem uns videozinhos do que tem de novidade ali. Perguntar de uma reunião específica, ele vai dar destaque na reunião, tudo. Mostrar show no calendário, as reuniões têm disso, ele vai mostrar aqui tudo. Então tem bastante item interessante em relação a isso. O que mais que a gente tem aqui? Eu fiz um vídeo só do Cowork, que é uma parte que eu uso todo dia o Cowork, recomendo quem não viu o vídeo do Cowork, assista isso. E é o que eu acabei de mostrar, aquele Research. Research é exatamente o que eu acabei de mostrar, tá? Eu tenho a opção ali de ter o GPT junto com o Cloud ao mesmo tempo, né? E ele poder trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Seria isso. E também eu consigo verificar tudo que vai vir futuramente. Por exemplo, Planner, que é o nosso carro-chefe, né? Consigo vir aqui, clicar em Planner, automaticamente ele vai filtrar isso aí e trazer os principais itens aqui. Ele vai filtrar isso daqui e trazer os principais itens. Então, o que tem ali? Que tem de novidade? Copilot com chat, né? Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, mas ele está em lançamento, então algumas pessoas podem não ter acesso. Como é que eu sei se eu vou ter acesso ou não? Por aqui, tá? Então, quando está previsto até o rollout, a versão start nessa data, e em agosto de 2026 ter o chat para todo mundo, deve estar lá pelo agosto de 2026 no chat no Planner básico, tá? Então seria isso, e cada item que ele está detalhado aqui,
às vezes é um pouquinho difícil de entender, mas ele tem ali todos os itens que tem. Para cada produto vai ter um item disso. Então você vai escrevendo aqui ou vai selecionando o produto especificamente. Quero saber de Excel. O que tem de novidade vindo no Excel? Então ele vai pegar, aqui eu tenho que retirar o filtro daqui, né? Gerar de novo. Opa! Pronto, deu. Qual o status, as coisas, do Excel, por exemplo. Ele vai vir aqui e trazer o que tem de novidade. Provavelmente tudo vindo Copilot, porque o Excel está também alterando bastante, tá bem interessante o Excel com Copilot. Então são itens que eu posso pegar e trabalhar aqui no roadmap da Microsoft. É bem fácil, é só lembrar desse nome, Microsoft, dá um search, ele já acha. Voltando para lá, deixa eu ver se ele executou. Ainda não, tá? Então ele executa aqui, deixa eu só verificar, ver se consigo abrir uma instância na roda disso. Ele só deixa um. Vou entrar aqui, entrar no histórico, entrar no que a gente estava vendo ali da tela, ele não terminou ainda, ele executa, e a ideia é ser por trás, tá? Então eu vou dar um tempinho no vídeo, assim que retornar aqui eu volto com o vídeo, tá? Dos dois ali, pra gente terminar ele. Continuando, né? Então tem aqui aquela pergunta que a gente fez da passagem aérea, tudo ele terminou, então você consegue ver passo a passo o que aconteceu. Ele vai te dizer aqui como é que tá, quanto foi a passagem, início, chegada 6 horas da manhã, leva 1h30, 1h10, recomendação é azul. Saindo do GRU, entrando em Guarulhos e chegando em Confins, lá pela azul. Daí já deu um outro horário, saída, então você tem como ir selecionando e selecionar o melhor horário, tá? Então eu consigo ver aqui, ele vai dando print de tudo que foi o principal, informação até para fácil. Tá, azul estava aqui, azul, Latam, qual o valor, tudo, cadê o valor? Tem o valor também, mas lá no outro estava melhor, né? Então, o que ele tem de opção? De repente, não quero essa, quero essa. Ele entendeu que essa tela é uma tela principal, ela vai te fazendo pergunta. Qual opção que você quer seguir, tudo? Se sim, informe a companhia, horário que você quer, tudo. Então, qual opção você quer seguir? De repente, ele cota novamente. Putz, tá vendo? Ele tá vindo, acho que é dólar canadense, se eu não me engano. Eu posso pegar e falar assim, coloque em real, né? Não adianta você colocar nessa moeda. E deixa eu ver, tem um passo a passo também aqui, como ele conseguiu, e colocou realmente outra moeda. Tá? Tá em real aqui, ó. Ele converteu depois. Então, R$410, tá? Então, um pouco disso. R$800. Então, você consegue ver e trabalhar com isso. Na Gol, na Latam, tudo isso. Então, ajuda bastante, tá? A pesquisa ali. Recomendo, tá? E voltando para lá, o primeiro que a gente tinha feito, tá? Seria esse de pesquisar no chat depois no cloud, tá? Ele continua, então paraliso de novo e a gente volta assim que terminar. Brincadeira, eu paralisei ele, ele executou. Ó, são 163 passos ele gerou. Pesquisa sempre vai ser longa, tá? Ele vai fazer uma pesquisa realmente extensa. O objetivo da proposta, tudo, ele vai fazer toda a análise disso, que tem de pró, que tem de contra, tá? Diante disso, e tudo que aconteceu. Se comparar dois fornecedores, que tem de vantagem de um, que tem vantagem no outro, você coloca as duas propostas, ele vai fazer a análise, tudo, alguns itens, putz, o que é interessante, o que não é, tudo, ele vai pegando e vai sempre pegando a referência aqui, tá? Então, ele gerou baseado nos dois juntos. Então, você quer que gere um Word, gere um PDF, algum gráfico, tá? Converta isso para algum outro formato, ele vai pegar e converter. Se eu quiser saber mais de alguma coisa, você vai perguntando e ele vai executando. Bom, é isso que eu tinha para hoje. Queria agradecer a todos quem ficou até o final. Eu devo falar sempre agora de Planner, a parte de Project também, a parte do PSA Easy, que é a nossa ferramenta de gestão de projetos, e, como sempre, faz de algum jeito, tem alguma parte interessante que você queira ver, então comente ali que a gente sempre vai estar respondendo, tá? Então, obrigado e até logo.